Então, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado, professor Daniel Cardoso. Obrigado, meu. Depois da polémica que o professor Daniel gerou nos prós e contras, ou os prós e contras gerou no professor Daniel, um grupo de cidadãos da Amadora decidiu organizar esta conferência-entrevista, se pode assim chamar. Ele depois dirá se está correto chamar assim conferência-entrevista. Decidiu organizar no sentido de se discutir exatamente aquilo que nós chamamos amor e afetos no século XXI. Será que somos realmente livres? Ou seja, há 30 ou 40 anos atrás nós achávamos que o século XXI ia ser o grande século das grandes conquistas, das grandes liberdades, que o mundo ia virar, e parece que não é bem assim. De qualquer maneira, para discutir isso, vamos ter aqui o professor. Eu vou entrevistá-lo. Eu sinto-me muito modesto aqui ao lado dele. O professor Daniel Cardoso tem 31 anos, tem uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento em Ciências da Comunicação. É professor auxiliar da Universidade Lusófona, onde dá aulas no mestrado de Sexologia Clínica. É também professor convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E, como se isso não bastasse, é investigador de pós-doutoramento na Universidade de Turku, na Finlândia, espero ter dito bem. Turku, na Finlândia, onde também dá aulas e parece que vai até lá. Lá não dou. Pronto. Nos últimos 2 anos publicou 8 artigos científicos em revistas ou capítulos de livros e acho que isto basta para dizer que ele está perfeitamente abalizado para falar destas coisas. Mais uma vez, muito obrigada, e então vamos passar à primeira pergunta. Claramente está aqui exposto que há opiniões que eu partilho com o professor Daniel, há outras que nem tanto, e portanto isto vai aqui gerar uma discussão bastante grande, não é? O que é ótimo. O que é ótimo. Professor Daniel, o progresso tecnológico e científico, nomeadamente a nível da contracepção, da comunicação, da mobilidade, foi acompanhado exatamente pelo mesmo progresso nas liberdades ou nem tanto? Bem, já agora, obrigado pelo convite, obrigado a toda a gente que está aqui. Eu quero dizer que há uma palavra de que eu gosto muito, que é ambivalência. E eu acho que todos esses processos sociais que mencionou são processos sociais que, justamente por serem sociais, comportam ambivalência. Ou seja, o progresso não vai só numa direção, o progresso não vai só num sentido, o progresso não é só positivo. O progresso, muitas das vezes, é a evolução. E a evolução não é necessariamente positiva ou negativa, a evolução é simplesmente diferente. E eu acho que, em parte, a questão da tecnologia e a questão dos direitos passa um pouco por aí. Nós percebermos que houve coisas em que melhorámos claramente, enquanto sociedade, mas essas melhorias também trouxeram consigo uma série de outros desafios, uma série de outras mudanças, e se em algumas coisas somos mais livres, já dizia o Jean-Paul Sartre que nós estamos condenados a ser livres. E, portanto, essa liberdade traz atrás de si uma série de obrigações, traz atrás de si uma série de compulsões ou de pressões sociais para agirmos desta ou daquela maneira. E eu diria que a tecnologia, e em particular coisas como as redes sociais, por exemplo, que é um tópico, acho que bastante central para esta conferência, para esta entrevista, as redes sociais trazem justamente esse campo de liberdade de ação, de as pessoas poderem falar para milhões de outras pessoas, das pessoas poderem emitir a sua própria opinião, mas ao mesmo tempo também coloca uma série de pressões sobre quem fala e coloca uma série de pressões sobre as pessoas que estão a ouvi-las. E é aqui, é neste jogo da ambivalência que eu não consigo responder a somos mais livres ou somos menos livres. Somos mais livres numas coisas, somos menos livres noutras. Então quer dizer que quando manifestamos os nossos afetos públicos, nomeadamente nas redes sociais, onde pomos fotografias de afeto, de mensagens, etc., também podemos estar à espera de menos tolerância que aquilo que seria de esperar à partida. Sim, eu acho que, sei lá, por exemplo, ao nível de discriminação contra pessoas de variadíssimas minorias sexuais, aquilo que nós vemos é que, em Portugal pelo menos, é menos provável agora essas pessoas serem alvo de agressões violentas físicas no meio da rua, embora isso ainda aconteça.
é mais provável que essas pessoas se sintam mais à vontade com a forma como vivem a sua vida, com a sua orientação sexual. Existem hoje mais direitos a proteger essas pessoas, mas ao mesmo tempo que as redes sociais capacitam e empoderam essas pessoas para se exprimir, também capacitam as pessoas que têm um discurso de ódio, que têm um discurso intolerante, que têm um discurso discriminatório. Portanto, a liberdade de expressão, ponto número 1, e ponto número 2, a capacidade de expressão, que não são exatamente a mesma coisa, surgem nas redes sociais para toda a gente. E às vezes há quem aproveita a capacidade de expressão para abusar da liberdade de expressão. Será que a sociedade nos está a empurrar para uma formatação social quando somos assim tão pressionados? Ou seja, se eu puser uma fotografia a dar um beijo, alguém com certeza irá dizer, olha, aquele tipo ou aquele fulano, tá? E então se for um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, está mais sujeito a isso, não é? Será que eu me sinto coagido a fazer uma autocensura e só expor aquilo que quase que é politicamente correto em termos de afetos? Eu acho que justamente na medida em que nós vamos caminhando para uma sociedade em que as instituições tradicionais têm cada vez menos peso na regulação das nossas vidas cotidianas, aquilo que acontece é que nós nos tornamos as e os principais fiscais de nós próprias e de nós próprios. E justamente por aí, aquilo que acontece é que antes de os outros nos fiscalizarem, já nós nos estamos a fiscalizar a nós próprios. Isso não quer dizer que nós não possamos abrir linhas de resistência. Isso não quer dizer que nós não possamos ter comportamentos agora e ter modos de visibilidade atuais que há 20, 30, 40 anos não eram possíveis. A internet, as novas tecnologias criam esses outros modos de visibilidade, criam muito mais visibilidade para muito mais diversidade humana. A questão é que mesmo essa diversidade humana está em risco de se fechar sobre novos padrões, sobre novas formas mais corretas e menos corretas de existência, justamente porque por detrás da afirmação de cada possibilidade identitária está a afirmação potencial de uma norma. Ou seja, a partir do momento em que alguém diz eu sou isto ou aquilo, não interessa o quê, há sempre a possibilidade teórica de essa mesma pessoa, esse mesmo grupo social, se virar e dizer ser isto é A, B, C, D. E tudo o que não seja A, B, C, D já não é ser isto. Portanto, todas as formas de identidade, todas as formas de subjetividade podem transformar-se eventualmente em formas de sujeição. E justamente por isso é que a internet e as novas tecnologias abrem o campo a várias formas de ser, a várias formas de sermos sujeitos de ação, de termos identidades várias, mas isso também pode encerrar em si a armadilha de uma espécie de normas. E passam a existir mais normas. A propósito aqui das normas, estou-me aqui a lembrar que no nosso breve encontro, que eu fiquei deliciado para preparar que não foi preparar propriamente, foi para combinarmos a que horas íamos estar aqui, etc., e trocar algumas palavras. O professor Daniel falou-me sobre as fantasias sexuais e um estudo canadiano. Sim. Que eu achei interessantíssimo, e eu acho que são números, e também a propósito da questão pública, não é? Que são números extraordinários. Eu gostaria que comentasse aqui esse estudo que foi publicado no Canadá. Sim, foi um estudo com uma amostra estatisticamente representativa da população canadiana, creio que de 2015, se não estou em erro, em que a equipa de investigação estava à procura justamente de encontrar fantasias sexuais incomuns ou raras na população canadiana, e eles definiam isto como sendo um desvio padrão ou 2 desvios padrão fora da média, e eles praticamente não conseguiram encontrar estas fantasias sexuais incomuns ou raras. Ou seja, todas são comuns. Basicamente é isso. Ou seja, a ideia da normalidade faz parte de como nós entrosamos dentro de nós mesmas e de nós mesmos a norma, mas muitas vezes é só uma ilusão. Ou seja, a ilusão de que as pessoas à nossa volta são todas normais, são todas iguais e que nós é que somos de alguma forma diferentes, na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, é simplesmente uma ilusão, porque nós não somos nem normais nem anormais, nós somos diversas e diversos.
Então posso dizer que todos nós somos normalmente anormais. Eu justamente fujo, até mesmo desses trocadilhos eu acabo por fugir, porque eu acho que a normalidade e a anormalidade, e mesmo a normalidade da anormalidade, continuam a remeter-nos para visões muito estatísticas, muito de quem é que predomina mais ou menos. E a diversidade tem uma diferença muito grande da anormalidade ou da normalidade. A diversidade não tem um foco, a diversidade não tem um centro. A diversidade não se consegue consolidar numa norma, porque a diversidade é tudo. Tudo é diverso de tudo. E a questão da diversidade, mais do que a questão da diferença ou a questão da normalidade, permite-nos abrir o leque e, em vez de começarmos a categorizar quem é que são os normais e os anormais, temos que pensar é que todas as formas de existência ética são diversas, sejam elas quais forem. Bom, então posso ficar descansado com as minhas fantasias sexuais, mesmo que eu não as coloque em prática. Eu acho que sim. Outro aspecto, e lá mais à frente iremos falar das criancinhas e dessas coisas, não vai morrer aqui, mas um outro aspecto tem a ver com os mass media, portanto os órgãos de comunicação, que deveriam ser órgãos de promoção da liberdade e das liberdades sexuais também, e que me parece muitas vezes que não são. Aliás, eu fiquei deliciado com uma frase quando me disse qual é a primeira pergunta que faz aos alunos de jornalismo: para que é que serve o jornalismo, não é? Sim. Sim, eu pergunto isso muitas vezes às minhas turmas de futuras e futuros jornalistas, e eu pergunto-lhes para que é que serve o jornalismo hoje em dia. E obviamente que aquelas pessoas jovens muito idealistas falam na promoção da democracia, na promoção da liberdade, etc, etc, etc. E eu, que sou uma pessoa um tanto ou quanto cínica, deixo-os continuar à vontade. E depois, quando ninguém diz nada fora desta linha de orientação, eu troco para outra pergunta. E a outra pergunta que eu faço é: qual é que é o objetivo de uma empresa dentro do contexto capitalista? E toda a gente me diz: acumular lucro. O jornalismo funciona ou não funciona estruturado em empresas dentro de sistemas capitalistas? Funciona. Então, qual é que é o objetivo do jornalismo? Acumular lucro. Ou seja, não é promotor da liberdade. Não. Isso são os ideais do jornalismo. Isso é aquilo que o jornalismo deveria ser. Isso é aquilo que eu espero profundamente que o jornalismo continue a ser. Isso é aquilo que algum jornalismo ainda é. Mas o jornalismo, encarado enquanto área de ação profissional, está neste momento submetido e subjugado ao funcionamento do capitalismo. Portanto, claramente não podemos estar à espera do jornalismo para nos ajudar a sermos livres nos nossos amores e afetos. Eu acho que nós devemos exigir ao jornalismo que ele cumpra a função que idealmente deveria estar a cumprir. Eu acho que faz parte dos nossos direitos de cidadania, e de resto isso está na Constituição, o dever de sermos informados, aliás, o dever do jornalismo de nos informar e o nosso direito a sermos informados, e eu acho que é um direito que devemos exigir ao jornalismo. Nós devemos exigir ao jornalismo que não ceda à pressão do capitalismo, nós devemos exigir ao jornalismo que seja sempre e mais um melhor jornalismo. Mas isso também parte de nós. Ou seja, nós não podemos simplesmente virar-nos e apontar o dedo ao jornalismo e dizer ao jornalismo que se está a portar mal. Nós, enquanto corpo cívico, temos que contribuir, temos que pressionar, temos que agir de alguma forma para também termos acesso a esse jornalismo de qualidade a que temos direito. Ainda vou usar mais umas palavras suas, vamos lá ver se eu não digo aqui a asneira, da Hannah Arendt. Sim. Que tem um livro que é Banalidades do Mal, não é? E onde fala da maneira como a população alemã viu os judeus, os comunistas, os operários, os sindicalistas embarcar nos vagões, porque fala-se muito dos judeus, mas os primeiros foram os operários. O Bertolt Brecht fala sobre isso, não é? Primeiro foram os comunistas, depois foram os sindicalistas e agora vou eu, e agora já é tarde, não é? Como ele diz. Sobre este discurso da banalidade do mal,
quando exatamente existe este discurso de ódio acerca da sexualidade e acerca de quem promove uma sexualidade diferente. Eu gostaria que nos falasse um pouco sobre estas duas relações, como é que a população vê passar as coisas, vê passar este discurso e às vezes ainda o apoia e não faz nada. Eu acho que uma das ideias por detrás do conceito da banalidade do mal da Hannah Arendt, e Hannah Arendt, quando fala da banalidade do mal, fala muito na forma como a normalização dos processos burocráticos, dos processos institucionais, normalizava todas aquelas coisas que estavam a acontecer e que, de certa forma, as pessoas acabavam por se desresponsabilizar ou por se demitir das responsabilidades que efetivamente tinham, porque sentiam que estavam simplesmente a responder perante um poder maior ou estavam simplesmente a cumprir o seu papel, que eram apenas uma pequena peça de uma máquina maior e, portanto, elas individualmente não tinham culpa, não tinham responsabilidade. E aquilo que, de certa forma, eu acho que se pode retirar ou se pode adaptar, porque nós não estamos, obviamente, em 1940, nós não estamos nos mesmos contextos sociais e tecnológicos e uma rede social não é, obviamente, um aparato estatal com uma polícia política que manda prender pessoas, mas aquilo que eu acho que nós podemos tirar do pensamento e das ideias da Hannah Arendt é a ideia de que o mundo não se divide em pessoas boas e em pessoas más e que a possibilidade daquilo que nós chamamos o mal está distribuído pela inação ou pela ação colaboradora das pequenas coisas que nós acabamos a fazer ou a não fazer no dia-a-dia. E eu acho que é curioso ver como as pessoas ao mesmo tempo se assustam com a subida de figuras como o Bolsonaro e o Trump a posições de poder, mas depois ao mesmo tempo conseguem ter um discurso extremamente assintoso, extremamente agressivo nas redes sociais, sem perceber que estas coisas não estão completamente desligadas uma da outra. Quando nós normalizamos a agressão e a agressividade, não espanta, diria eu, que depois a agressão e a agressividade se acabem a concentrar em figuras concretas, em figuras determinadas. E nós vemos que logo a seguir a certos momentos importantes de votações, como por exemplo foi o caso da eleição do Donald Trump, da eleição do Bolsonaro e até da votação do referendo do Brexit, imediatamente a seguir a estes momentos políticos formais, os crimes de ódio relatados nos respectivos países dispararam em flecha. Portanto, faz parte deste processo de normalização, de legitimação, mas por detrás não está simplesmente uma figura maquiavélica, por detrás estão milhões de pessoas que ou não fazem nada quando deviam fazer, ou que fazem pequeninas coisas, e essas pequeninas coisas vão se consolidando e vão formando, diria eu, uma dinâmica macrosocial que tende para um determinado caminho. Portanto, posso concluir que todos nós somos uma pequena peça, mas importante, da ação da liberdade relativamente à expressão, neste caso, dos afetos. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aquela pessoa que assiste, sei lá, uma cena de violência doméstica e não faz nada, está a colaborar com aquela situação de violência doméstica. Aquela pessoa que assiste a um ataque homofóbico e, podendo fazer alguma coisa, não faz nada, está a colaborar com esse ataque homofóbico. Aquelas pessoas que utilizam palavrões e insultos racistas, homofóbicos, sexistas no seu dia-a-dia, junto da sua família, nas redes sociais, estão de forma muito ínfima, muito pequena, mas também muito simbólica e muito significativa, a normalizar, a propagar este tipo de estruturas de pensamento. Então nós podemos saltar aqui para um aspecto. Eu quero passar uma rasteira num momento qualquer, vamos lá ver se eu consigo. Como é que vê? Eu confesso que vejo mal. Às vezes fico... os meus médicos estão sempre a dizer que eu, devido à minha doença, que não me posso enervar, mas estou sempre enervado todos os dias. Parece que o mundo me irrita, especialmente. Certas
não condenações ou certas apaziguações ou aligerar das penas de, por exemplo, ainda há pouco tempo, há meia dúzia de dias, eu li que penso que já chegou mesmo ao Supremo, não quero dizer asneira, não sei se foi o Tribunal da Relação, se foi o Supremo, que veio legitimar um alívio de pena porque o tipo espancou a mulher, mas como a amava, tem que levar uma redução de pena, ou seja, como o espancamento em função de uma pretensa amar ou não, pronto, eu não sei como é que se chama uma pessoa e se espanca, mas pronto, mas como é que vê este tipo de medidas? Ultimamente tem aparecido... Esse tipo de medidas não é novo e infelizmente não é raro, simplesmente começam agora a ter mais alguma visibilidade e lá está a questão da ambivalência, porque, por exemplo, as redes sociais ajudam justamente a tornar visíveis estas situações que já aconteciam antes, mas aconteciam pela calada e eram muito mais difíceis de publicitar de alguma forma, mas parece-me justamente que esse tipo de questões e esse tipo de momentos demonstra e trai muito bem o papel e a importância da normatividade na maneira como até o direito está montado. E aqui falo da normatividade, falo, por exemplo, da normatividade do amor romântico, falo da normatividade de uma sociedade patriarcal, falo da normatividade de uma heterossexualidade compulsória, para citar uma famosa autora que é a Adrienne Rich, e a maneira como todas estas coisas, mais do que serem simplesmente sentimentos, emoções, maneiras de viver a intimidade ou a sexualidade, são estruturas de poder. Ou seja, uma coisa é eu falar da heterossexualidade como uma orientação sexual, ou falar do amor romântico como um sentimento que eu tenho. Outra coisa é falar da mesma coisa, da heterossexualidade ou do amor romântico, como estruturas de poder, como estruturas políticas, normativas, que validam certas coisas, que invalidam outras coisas. Até há muito pouco tempo, em Portugal, era juridicamente impossível um homem ser acusado de violação a uma mulher com quem estivesse casado. Porquê? Porque o sistema jurídico não contemplava sequer a possibilidade de que um marido pudesse violar a esposa. Não que ele fosse incapaz do ato, mas porque todo o ato sexual dentro de um casamento estava vinculado, era automaticamente consentido pelo simples facto de estarem casados. Portanto, as coisas vão mudando, já não estamos assim exatamente, mas continuam a haver resquícios deste sexismo na maneira como o sistema jurídico está montado, e isso tem que ver com o papel da heterossexualidade e do amor romântico heterossexual enquanto estruturas políticas. E desculpem-me um certo saudosismo bibliográfico agora da minha parte, mas isto não é nada de novo. Quer dizer, já o Engels, na Origem da Família, da Propriedade e do Estado, falava justamente do casamento heterossexual monogâmico como uma estrutura política de reprodução do capitalismo, de reprodução do poder do Estado. Portanto, nada disto é novo. Nada disto está a ser dito agora. A propósito disso, quando falámos, disse, às vezes apetece-me pegar na Origem da Família e da Propriedade do Estado. É um livro pequeno, o Capital já valia a pena, e às vezes apetece-me mandar ter com ele na cabeça de alguns alunos. Nem é de alunos, sinceramente, nem é de alunos. Com alunos nunca me apeteceu fazer isso, mas às vezes a debater com outras pessoas, até em contextos profissionais e académicos, às vezes apetece-me, sim. Eu vou-lhe só dizer uma coisa. Há um ano atrás, quando fui operado, foi o livro que eu pedi para a cabeceira para ler a seguir ao pós-operatório. Porque achei que devia ler sobre isso. Naquele momento em que estava entre a vida e a morte, devia ler sobre isso. Ajudou. Mas porquê, em especial, nessa discussão e esse livro? Porque esse livro é um livro que não é particularmente avant-garde, não é um livro particularmente revolucionário, não é um livro particularmente dissidente, digamos assim, e no entanto estabelece de forma bastante empiricamente sustentada, diria eu, a relação entre todas estas coisas, e estabelece de forma bastante empiricamente sustentada a ideia de que a família nunca é só a família, que a nossa esfera privada e individual
tem uma ligação clara e direta com estruturas políticas, macrosociais e históricas que ultrapassam em muito a ideia do privado. Aliás, nós vivemos durante quase meio século uma ditadura que tinha como lema Deus, pátria, família. A família era um terço da ideologia organizadora do Estado Novo. Isso mostra o quê? Isso mostra que o privado, a esfera do privado, a esfera da intimidade, tem um impacto, tem uma simbologia que ultrapassa as vidas pessoais. Por isso é que quando nós vemos aquele tipo de discurso homofóbico que diz, por exemplo, eu não tenho problemas com ver dois homens a beijarem-se desde que o façam dentro de casa. O que é isto, desde que o façam dentro de casa? É tentar excluir da esfera pública, tentar excluir da legitimidade social formas alternativas, formas dissidentes de existir, não apenas enquanto intimidade pura, mas enquanto intimidade com uma simbologia política. Ou seja, este comentário até podem fazê-lo desde que o façam dentro de casa, vem em linha de continuação com o Deus, pátria, família. Agora que eu lhe vou passar a rasteira, a propósito disso. Parece-me que a sociedade é muito mais tolerante com a homossexualidade feminina que a masculina. Aliás, no Museu Britânico está uma secção de peças dedicadas a uma grande lutadora pelos direitos femininos, mas também, simultaneamente, uma mulher de relações homossexuais, que não me lembro agora o nome, confesso, do século XIX, em Inglaterra. Concorda com isto que eu digo? E se concorda ou se discorda, porquê que acha, ou porquê que não acha que há mais esta liberdade para a homossexualidade feminina ao longo dos tempos do que da feminina? Eu lembro-me, eu era miúdo, e nos bailes da aldeia, ver duas mulheres a dançar não era problema nenhum. Se visse dois homens a dançar, eu desconfio que não chegariam vivos naquela altura ao fim da noite. Não concordo. não concordo. Eu acho que a nossa sociedade consegue muito facilmente objetificar e fetichizar as relações amorosas e íntimas entre mulheres. Mas esta suposta tolerância, essa suposta aceitação está justamente dependente dessa objetificação e dessa fetichização. Ou seja, essas relações são toleradas e são aceites enquanto funcionam para deleite de terceiras pessoas. Normalmente, enquanto funcionam para deleite de homens. O que é que acontece quando estas relações se concretizam por si mesmas? Normalmente são acompanhadas de tanta ou mais violência do que aquela que os homens, numa situação semelhante, acabam a sofrer. E, portanto, por isso é que esta questão da liberdade é justamente muito ambígua, muito ambivalente. Quer dizer, eu sou capaz de ter mais essa capacidade, mais esse espaço de liberdade, por exemplo, para demonstrações de afeto entre mulheres, sem que isso seja visto como problemático, do que entre homens. Mas essa aparente liberdade, na verdade, aquilo que sinaliza é uma falta de liberdade, por exemplo, de diferentes formas de ser homem. Porquê é que ser homem tem que ser uma coisa fria? Porquê é que ser homem tem que ser uma coisa distante, separada, pouco íntima, sem toque, sem contacto, sem carinho, sem estas coisas todas? Há uma autora feminista negra muito, muito famosa, chamada Bell Hooks, que diz que a primeira vítima do machismo e do patriarcado não são as mulheres, são os homens. Porquê? Porque os homens mutilam-se emocionalmente uns aos outros e as crianças, os rapazinhos pequeninos, são emocionalmente mutilados. Os homens não choram. Exatamente, os homens não choram. Não é? Um rapaz a sério não chora. Um rapaz a sério não chora, não faz isto, não faz aquilo, etc, etc, etc.
Há todo este processo de mutilação emocional ao longo do crescimento e do desenvolvimento dos jovens rapazes, e claro que depois uma pessoa emocionalmente mutilada vai ter muito mais dificuldades para articular, compreender e resolver as suas próprias emoções. E por isso é que nós vemos estatísticas como aquela que surgiu há poucos dias no New York Times, em que aparentemente metade das mulheres assassinadas no mundo são assassinadas em contexto doméstico, por companheiros, ex-companheiros, por familiares. Incluindo guerras e tudo, não é? Portanto, o homicídio de mulheres está associado ao espaço da casa, ao suposto espaço seguro da casa, e está associado muito claramente na maior parte dos casos, não em todos, mas na maior parte dos casos, a relações heterossexuais com estes homens emocionalmente mutilados, que não são uma minoria, porque na nossa sociedade a masculinidade é uma existência emocionalmente mutilada. Ainda queria-lhe pedir um comentário sobre o Estado privilegia a família monogâmica. Bem, eu acho que isso é um bocado autoevidente, não é? A partir do momento em que nós temos legislação que dá pena de prisão contra a bigamia, por exemplo, temos a defesa da família monogâmica. A partir do momento em que as uniões de facto só podem contemplar duas pessoas, temos o privilegiar da família monogâmica. A partir do momento em que sei lá, 3 pessoas jovens, 2 das quais estão numa relação monogâmica e a terceira é apenas uma amiga ou um amigo, queiram ir viver juntos e candidatarem-se os 3 ou as 3 ao programa Porta 65, não são capazes de o fazer porque o formulário bloqueia automaticamente. Temos o privilegiário discriminar da família monogâmica. Portanto, parece-me factual, digamos assim, essa afirmação, e parece-me que essa afirmação é simplesmente o ponto de partida para uma coisa mais alargada. Essa afirmação é justamente o ponto de partida para o facto de que a liberdade tem por detrás um requisito fundamental, que é o da igualdade de oportunidades e da igualdade de circunstâncias. A partir do momento em que certas formas de viver a família têm mais direitos, têm mais proteções sociais, têm maior reconhecimento social, nós não podemos falar verdadeiramente de liberdade, porque não estamos a falar de igualdade de circunstâncias. Não são mais iguais que os outros. Sim, sim. Ou seja, não são iguais. Não são iguais. Não são iguais. Isto leva-me a uma pergunta que eu tinha para daqui a bocado, e já sei que não lhe posso pedir futurologia, não. E não é futurologia que eu quero, mas se pudesse quase fazer um filme do futuro... Ficção científica. Daqui a 50 anos, acha que estas coisas estarão muito diferentes? Ou acha que vai ser uma luta ainda para muito mais de 50 anos? Bem, as coisas vão estar diferentes e vai ser uma luta para mais do que 50 anos, claramente, porque movimentos como o feminismo têm mais de 100 e, no entanto, continuamos com algo tão aparentemente óbvio de resolver, que é a desigualdade salarial, e continua a ser um problema em 2018, portanto, claramente isto vai demorar muito mais de 50 anos. Cada vez está pior, não é? E eventualmente aquilo que eu gostaria de ver era justamente uma democratização do acesso aos direitos e às garantias que o Estado deve dar a todos os cidadãos e a todas as cidadãs, independentemente da configuração formal, digamos assim, da família destas pessoas. Eventualmente isto poderá passar pela dissolução da figura legal do casamento. Porque a figura legal do casamento é uma espécie de pacote de oferta em que as pessoas muito rapidamente têm acesso a um conjunto automático de direitos e de regalias sociais que outras pessoas, noutras configurações familiares, não têm. E, portanto, em vez de andarmos a remendar o casaco velho, se calhar aquilo que podemos fazer é deitar fora o casaco e tentar pensar, ok, que outro sistema de gestão de direitos e de regalias e de proteção social... Dentro dos afetos? Dentro dos afetos e fora dos afetos, é que eu posso ter que não me obrigue a gastar centenas e centenas e centenas de euros em advogados, em testamentos, nisto, naquilo, em procurações, etc, etc. Eu tenho um amigo meu e meu
advogado também, ou um dos meus advogados, que costuma dizer que o casar é fácil, o descasar é que é difícil e caro. Sem dúvida. Portanto, realmente há aqui uma promoção quase do casamento neste pacote, Sim. mas depois não prevê a dissolução do pacote. E mesmo assim as taxas de divórcio em Portugal, por exemplo, andam à volta dos 50%. Portanto, mesmo o divórcio já está muito mais facilitado e normalizado do que estava, obviamente, há 20, 30, 40 anos atrás. Mas continua a ser... O problema continua a ser a versão empacotada de todas estas coisas. Porque o casamento, na maior parte dos casos, acaba por ser um tudo ou nada. E estamos com aquela pessoa e tem que ser um tudo ou nada com aquela pessoa. E então eu partilho finanças com aquela pessoa e a pessoa partilha automaticamente direitos de decisão sobre questões de saúde e às vezes de vida ou de morte sobre mim, etc, etc. Sim, eu posso confiar muito na pessoa A para decidir coisas sobre a minha saúde, mas posso não confiar na pessoa A para tomar decisões financeiras por mim. E posso confiar nas decisões financeiras da pessoa B e não confiar nas decisões médicas da pessoa B. Mas isto torna-se muito difícil de articular de outras formas que não seja o casamento. Epá, eu quase me atrevi a fazer-lhe uma pergunta. À vontade. Eu acho que todos nós, em um determinado momento da nossa vida, já amamos mais que uma pessoa ao mesmo tempo. E exatamente isso também tem a ver com a forma da constituição das relações dentro do casamento, que agora é um pacote único e que depois poderá ser um pacote mais alargado, não é? E, portanto, agora sou eu entrevistado a mim próprio. E, portanto, entendo que realmente também a família tem que ser vista de outra forma, ou seja, infelizmente, em tudo o que quase concerne à lei, a lei é sempre reacionária, ou seja, anda sempre atrás da sociedade. Já teve que mudar tudo na sociedade para mudar a lei. Portanto, no fundo, temos que combater o reacionarismo, no fundo é isto. Sim, obviamente. Mas eu diria, já agora a talho de foice, eu diria que não é a maior parte das pessoas já amou mais do que uma pessoa na sua vida. A experiência normal, habitual e corriqueira das pessoas é amarem várias pessoas na sua vida. A questão é que nós tendemos a focar o conceito de amor só no amor romântico. Então, e o amor de pai e o amor de mãe? Então, e o amor pelos irmãos? Então, e o amor pelos amigos? É curioso, é interessante ver que se nós tivermos 3 amigos, não vamos dizer que estamos a dar 1/3 do nosso amor a cada um desses amigos. Simplesmente temos uma relação de proximidade, de intimidade com cada um deles à sua própria maneira. Mas de repente no amor romântico parece que é tudo diferente. E mais uma vez, esta ligação entre o amor romântico, a família, o casamento, o Estado, o capitalismo. É curioso ver que o sistema amoroso mais ligado à reprodução do Estado e do capitalismo é o sistema amoroso, é o único sistema amoroso que nós tratamos de forma economicista. Eu tenho que dar o meu amor todo a uma pessoa, se eu amar 2 pessoas é porque estou a dividir o meu amor ao meio. Mas se um pai ou uma mãe tiver 2 filhos, ninguém se vai lembrar de dizer que esse pai ou essa mãe está a dividir o seu amor de pai ou de mãe ao meio. Então, é este amor romântico, que é o amor mais ligado à reprodução do Estado e do capitalismo, o único tipo de amor que nós tratamos de forma economicista e todos os outros não tratamos. O que quer dizer que somos dualistas depois na própria apreciação do amor. Sim, obviamente. Somos dualistas na apreciação do amor e tratamos a nossa própria visão do amor como se fosse uma espécie de verdade universal, quando basta olharmos para outras culturas ou para a nossa própria cultura noutros momentos históricos e percebemos que o amor já foi entendido de formas muito diferentes. Se recuarmos à Grécia Antiga, os gregos tinham 4 palavras diferentes para 4 tipos de amor diferentes e nenhuma destas palavras dá para traduzir, por exemplo, o conceito de amor romântico. Estamos tramados com o amor romântico. Eu tenho certos problemas, uma certa comichão. Não é com mais uma vez, não é com a experiência individual, pessoal, subjetiva, emocional do amor romântico.
Eu, quando falo do amor romântico, eu estou menos a falar das experiências afetivas e psicológicas das pessoas, eu estou a falar de estruturas sociais de circulação de poder, estruturas sociais de criação de normalidade. No fundo, estruturas políticas, não é? Exatamente. Estruturas políticas. O amor romântico enquanto uma estrutura política. Eu não quero saber, não me interessa, não acho relevante saber como é que as pessoas se sentem ou não se sentem nas suas relações privadas, íntimas, pessoais. Isso é totalmente irrelevante. O que eu quero saber é depois como é que isso se reflete politicamente e como é que certas formas de viver às vezes pretendem apagar outras formas de viver. E isso é que é problemático. É quando nós estamos a tentar extinguir a diversidade. O professor Daniel vai-me desculpar, mas há uma pessoa que foi muito marcante na minha formação profissional e também pessoal, que é um homem que, se fosse vivo, agora estava muito próximo dos 100 anos, que era o enfermeiro Marcolino Gramacho. E era um homem que, apesar de ter a 6ª classe, se falava 6 línguas, tinha um conhecimento profundo, e eu costumava dizer que entrava com a minha e saía com a dele. Mas enquanto ele não provasse que ele era melhor que a minha, e tínhamos sérios debates, e deliciosos debates, principalmente quando ele punha os óculos assim na ponta do nariz e nos olhava assim por cima, com aquele ar crítico que é assim, epá, mas não estás mesmo a ver o que eu estou a dizer? E há muitos anos atrás, quando se começou a falar de educação sexual, ele dizia que e eu sei que não concordo inteiramente com isto, é por isso que eu quero que comente, ele dizia que muito mais que educação sexual deve-se fazer informação sexual, porque a educação parece quase que formata, isto era a opinião dele, quase que formata a pessoa para aquilo. Seria quase uma forma de politizar esta informação. Eu gostaria que me falasse sobre a educação sexual e a informação sexual e como é que as vê como também um espaço de liberdade. Bem, eu até certo ponto concordo, porque a maneira como a educação sexual é feita, por exemplo, em Portugal, é extremamente politizada, e noutros países também, já agora, é extremamente politizada e é extremamente enviesada. E, portanto, até certo ponto eu concordo. Por outro lado, a informação só por si também não é suficiente, porque eu posso ter informação e ter acesso à informação e não saber digerir essa informação, não saber aproveitar essa informação, não saber compreender essa informação. Eu agora podia pegar num manual de direito e eu podia ler o manual de direito de capa a capa e isso não ia fazer de mim advogado. Porquê? Porque não basta ter a informação à minha frente, eu preciso das ferramentas que me permitem compreender e mobilizar essa informação. E para mim isso é o verdadeiro sentido da educação, isso é o verdadeiro sentido da pedagogia. Pedagogia não é formatar de uma determinada maneira. Educação não é formatar de uma determinada maneira. Infelizmente, o sistema escolar ocidental está feito para essa formatação, está feito para criar cidadãos funcionais e obedientes, mas o verdadeiro sentido da pedagogia e da educação é a criação de ferramentas críticas. A verdadeira educação é saber fazer perguntas, não é saber dar respostas. E ao nível, diria eu, dos afetos e da sexualidade, isto é particularmente importante. Ou seja, é particularmente importante nós, ao invés de termos a certeza do que é que queremos, do que é que somos, do que é que vamos fazer, sabermos questionar-nos a nós próprios e nós próprios: porque é que eu gosto disto? Porque é que eu quero isto? Em que condições é que eu gostaria ou não gostaria que isto ou aquilo acontecesse? Será que a outra pessoa que está do outro lado gosta das coisas da mesma maneira que eu? Será que a pessoa que está do outro lado sente as coisas da mesma maneira que eu? Será que a pessoa que está do outro lado teve a mesma experiência que eu tive neste contexto? E por aí adiante. Ou seja, fazer perguntas, e fazer perguntas sobre afetos, sobre sexualidade, sobre, no fundo, autonomia, independência, sobre autodeterminação, é absolutamente fundamental. E, portanto, para mim, a educação sexual não começa, nem devia começar, com o sistema reprodutor. A educação sexual devia começar com aquilo que, no fundo, é a educação para a cidadania, que é a questão da autonomia e da autodeterminação em todas as áreas da vida. E a intimidade e a sexualidade são mais uma área em que a autodeterminação é fundamental.
Eu estou aqui em pulgas para passar para as avózinhas. Essa era mesmo a dica perfeita. Mas ainda lhe queria fazer outra coisa primeiro. Então a gente depois põe a bolinha e passamos para aí. Uma pessoa importante, até na área da sexologia em Portugal, que foi e ainda é o Dr. Santinho Martins, endocrinologista, dizia às vezes, e eu ouvi muitas vezes nos congressos, nas jornadas, dizia que quando um gosta de branco e outro gosta de preto, a pior coisa é o cinzento, porque não satisfaz nem um nem outro. Porque é que umas vezes não fazemos branco e ficamos felizes porque satisfazemos o outro, e outras vezes é preto e o outro fica feliz porque me satisfaz a mim. Isto também cai nessa esfera da cidadania, da liberdade, do reconhecimento do outro. Eu acho que cai nessa esfera e mais do que isso, cai na esfera de a pessoa que gosta de branco poder dizer que gosta de branco e se calhar só gosta de branco e não gosta de preto, e a pessoa que gosta de preto poder dizer que só gosta de preto e não gosta de branco, e aquelas pessoas procurarem outra forma de tentarem interagir uma com a outra, que talvez não passe nem pelo branco, nem pelo preto, e que passe, se calhar, por ouvir música em vez de brincar com cores. Bom, mais uma, que é a introdução, atenção, que é os jovens e os afetos. Cada vez mais a violência no namoro jovem, tá? Não estou a falar dos cinquentões que também namoram, não é? Como eu, mas no namoro jovem, cada vez... e aqui parece-me que não é só visibilidade, há mesmo mais violência. E, aliás, o professor Daniel focou isso nos célebres prós e contras dos seus alunos, quando viam com alguma banalidade esta violência dentro do namoro e do casamento jovem. Será que os jovens, até por aquilo que disse há bocado, que está a haver uma banalização também da violência, ou pode haver uma banalização da violência, acham-se com mais direitos sobre o seu sexo oposto, sobre a sua namorada, ou sobre o seu namorado, porque também há violência entre os casais homossexuais, não é? Mas aqui, mais vulgarmente difundido, é a violência entre os casais heterossexuais. Será que os homens mais novos, ou seja, os meus filhos, os meus netos quase, se acham outra vez com direitos machistas? Eu não sei se há mais violência, eu sei que a violência encontra mais e novas maneiras de se exprimir. Ou seja, se antigamente não existiam smartphones, obviamente que eu não podia usar a tecnologia do smartphone para controlar a pessoa com quem estou. Portanto, cada nova tecnologia, cada novo sistema social abre novas possibilidades de exercício de uma violência que estruturalmente é sempre a mesma. Portanto, eu não sei se há mais violência, talvez até haja menos violência. O que eu acho é que a violência está mais diluída e disseminada em pequenas ações, em pequenos atos do cotidiano, que às vezes são muito difíceis de reconhecer enquanto violência. Justamente por serem coisas tão pequenas, por serem coisas tão discretas e por serem coisas que muitas vezes são recodificadas ou ressignificadas de uma forma que faz com que não pareça violência. A ideia de, eu posso aceder livremente àquilo que tu tens no telemóvel, ou eu posso aceder à tua conta de e-mail, ou eu posso aceder à tua rede social, é muitas vezes ressignificado, recodificado como uma demonstração de confiança. Mas não deixa de ser uma forma de invasão de privacidade, ou de potencial invasão de privacidade, e, portanto, não deixa de ser uma forma de violência. Em todos os momentos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando se estava a organizar este evento, a minha mulher que trocou mails, e eu estava ansioso por uma resposta, que isto das salas do som, etc., não foi tão pacífico como isso, de estarmos aqui hoje, e eu disse-lhe, desculpa lá, posso ir ao tema, ver se já houve uma resposta? Isso será uma violência oculta? Ou será apenas a minha preocupação legítima de que eu quero que o encontro se realize? Mas aí há duas coisas fundamentais. Ponto número 1 é uma pergunta.
Não há uma suposição de, e não há uma carga moral associada. Ou seja, se a sua esposa tivesse dito que não, isso não ia ser... Claro que não. Pronto. Então isso não ia ser visto como uma espécie de pecado capital? Não, de maneira nenhuma. Pronto. É Então, o direito à privacidade. a resposta está aí. Ou seja, não é o fazer a coisa por si só, é o contexto, o significado que ela toma, o passar por cima das perguntas, ou às vezes o fazer a pergunta, mas só aceitar uma resposta. E quando a resposta não é aquela que nós queremos, partimos então para a violência emocional, psicológica, física, às vezes. O abuso está aí. O abuso está em fazer uma pergunta, mas só aceitar uma resposta. E a outra não. O abuso está em nem sequer fazer a pergunta. O abuso está em, ao invés de utilizar e de ver o e-mail naquele momento para aquela função determinada, ter uma espécie de carta branca de acesso a partir dali agora, outra vez até disseste que eu podia ir, porque eu não ia ir agora, não é? Exatamente. A questão está aí. A questão está na dificuldade de estabelecer linhas claras para o que é consentido e o que é que não é consentido. Para a ausência, muitas vezes, de negociação dos contextos específicos em que as coisas podem ou não podem acontecer. Que é, então se eu fiz isto neste momento, posso fazer em todos os momentos. Se eu fiz isto neste generalização, não é? Exatamente. As pequenas violências estão aí, estão no ultrapassar de linhas, no nem sequer tentar marcar essas linhas ou na penalização da pessoa que tenta marcar linhas. Exatamente. Evidentemente que nós não podemos... Assim, quando se faz uma pergunta tem que se ter uma resposta. No fundo é isso. Isso leva-me a um facto que eu tenho um colega com quem trabalho que diz: eu quando vou mais cedo para casa telefono a avisar. No fundo também é... Sim. É estabelecer esta linha de que... Sim, exatamente. Ou seja, se a pessoa vai fazer alguma coisa inesperada e sabe que isso pode impactar a vida de uma outra pessoa, notifica essa outra pessoa de que a sua ação poderá ter um impacto qualquer na sua vida. E isso faz parte de uma cultura de mutualidade, de respeito e de promoção do consentimento. Bom, vamos pôr a bolinha. Eu vou dizer quando olho para o relógio por causa do nosso timing. Vamos pôr a bolinha e quando o professor Daniel foi barbaramente... tentaram, porque eu acho que não conseguiram, mas tentaram barbaramente, tentaram humilhar e achincalhar e disseram, foi vilipendiado nas redes e por jornalistas. Eu por acaso não lhes chamei assim, chamei-lhes outras coisas. Pois, mas formalmente... Formalmente são jornalistas, não é? Pronto, eu costumo dizer que em todas as profissões há bons e maus profissionais, não é? Pronto, na minha e nos jornalistas também. Mas quando tudo isso aconteceu, eu escrevi um pequeno manifesto, não em sua defesa, que você não precisa que o defendam, mas pelo menos como alguém que já tem dito muitas vezes: bolas, eu quando sou atacado também gosto de ver que vocês digam eu estou do teu lado. Sim. Pronto, e aqui foi um pouco para dizer eu estou do teu Sim. lado. E eu escrevi, e isto são factos que eu lá digo, são factos científicos, não são coisas... 90% dos abusos das crianças são feitos no seio familiar, na proximidade, o vizinho, o tio, o primo, a paróquia, o escoteiro, pronto, naqueles meios onde nós achamos que a criança está mais segura e mais protegida. E é aqui que salta a questão de que, e eu escrevi isso, que se eu obrigar uma criança, eu escrevi não, alguém estudou e eu reproduzi, se eu obrigar uma criança a ter uma manifestação de afeto contra a vontade dela, e depois a seguir iremos ver o que é que algumas coisas que a gente ouviu e se viu, até com alunos de enfermagem, eu tive esta discussão, umas tias por acaso. Portanto, quando há esta obrigatoriedade, a criança mais tarde não consegue, porque é criança também, desvincular-se desta obrigatoriedade e pensa: para que é que eu vou dizer que não? Porque sou obrigado e tenho que ser mesmo obrigado. E, portanto, acaba por... Quando estamos a obrigar a dar o beijinho, estamos a banalizar também a violência. É exagero meu ou é mesmo assim? Lá está, eu acho que...
eu acho que uma das formas como tentaram justamente fazer esse vilipendiar da minha pessoa foi dizer que eu tinha dito coisas que eu não disse. Eu não estabeleci uma relação de efeito causal direto entre a criança ser obrigada a dar beijos a familiares e a violência sexual no momento seguinte, em adulto, ou na incapacidade de dizer que não, etc. Aquilo que eu disse foi que a vida em família, a vida em sociedade é uma pedagogia constante. Nós estamos constantemente a aprender, espero eu, com tudo aquilo que nos acontece. Em crianças, nós somos ainda mais, diria eu, permeáveis e vulneráveis a este processo de aprendizagem. Nós olhamos para os adultos à nossa volta, nós aprendemos coisas com a maneira como os adultos se comportam uns com os outros e com a maneira como os adultos se comportam connosco. E isto não é nada de transcendente, não é? Isto são lugares comuns. Quase bandura. Isto são lugares comuns da psicologia, da pedagogia, das ciências da educação. O que é que acontece? Se nós damos consecutivamente o exemplo de que em certas ocasiões é válido usar a força, e aqui a questão da força foi muito esquecida, usar a força para fazer uma pessoa interagir intimamente com outra pessoa, e aqui, lá está, eu estou a tratar o beijo a familiares intimamente no sentido de a pessoa está a fazer um gesto que não faria com um estranho. Portanto, é intimidade neste sentido, não há nada de sexual aqui, é intimidade neste sentido de que é uma coisa próxima, é uma coisa afetuosa. Então, há situações em que é válido associar coerção e violência física a gestos de afeto e de carinho, e se isto for uma coisa continuada no tempo, que tipo de mensagem, que tipo de ideia é que nós estamos a passar a estas crianças sobre como é que os afetos devem ser? Porque é que nós havemos de querer misturar, seja em que contexto for, violência física e afetos? A questão no fundo é esta. Ou seja, estamos a normalizar a violência neste sentido. Estamos a normalizar a violência no sentido em que estamos a criar naquela criança uma ligação entre ou tens este gesto de carinho ou recebes violência. Eu acho, e não sou só eu que acho, e aliás, justamente nesse programa o Dr. Coimbra de Matos falou a seguir e disse basicamente... Ele corroborou tudo aquilo que o professor disse. E acrescentou, diria eu, acrescentou mais uma série de outras questões extremamente relevantes e extremamente interessantes. Mas parece-me a mim que aquilo que nós temos é que mostrar às crianças as possibilidades e dar-lhes as ferramentas para que elas, em autonomia, façam a sua própria escolha e ajudá-las a compreender quais é que são as consequências de cada uma das escolhas que elas fazem. Porque um dos seus detratores, o argumento é: então agora não dá o beijinho à avó, é uma questão de educação, é uma questão de não sei quê. E este recalcar da educação pela violência, como disse, vai retirar à criança este espaço dela própria desenvolver o afeto. Porque Exatamente. Nenhuma criança deve ser educada a ser obrigada a ter afetos, porque senão nunca vai ter afetos por aquela avó. Exatamente. Pode ter tudo, pode ter um negócio, pode dizer, bom, quando ela me dá os chocolates e tal, eu já sei, dou-lhe 2 beijinhos e um abraço, e tenho uns chocolates, e tenho a prenda, e tenho o Game Boy, e tenho a PlayStation, e aquela coisa toda, portanto eu já sei. Aliás, a propósito disso, eu aqui há umas semanas, parei no McDonald's a comer um hambúrguer, porque precisava de comer qualquer coisa, e precisava de me sentar para descansar a meio do caminho. E isto foi pouco depois do programa, e estavam jovens do liceu, que é ali à volta da Alvalade, a comer. Aliás, parece que toda a gente come no McDonald's agora, que é o mais fácil, e diziam um para o outro: eu já sei, quando quero cravar os meus avós, chego lá à casa, quero ir almoçar com eles, quero estar um dia com eles e tal, e trago o que quero. E isto, na minha cabeça que estava ao lado, digo: olha, exatamente, está aqui, como é que se criou na cabeça deste jovem o afeto pelos avós. Ele não tem afeto nenhum pelos avós.
Isso é uma instrumentalização da figura do afeto, isso é uma performance de afeto com fins claramente instrumentais. Isso é, noutro contexto qualquer, noutra situação qualquer, nós chamávamos a isso manipulação emocional. E é de facto. E é de facto. E é de facto manipulação emocional. Eu vou ter aquele comportamento porque eu sei que aquele comportamento me vai dar as mais-valias que eu quero, mas este comportamento que eu estou a ter, não o estou a ter porque quero, não o estou a ter porque é sentido da minha parte, eu estou a ter só para obter o resultado final. Isto é manipulação. Eu chamei-lhe prostituição de afetos, porque está a vender os afetos. Ou, nem é afetos, está a vender algo que simula como afetos. Eu mantenho-me no lado da manipulação, sinceramente, porque a venda, pelo menos, é um ato que é claro para as duas partes. Boa. A venda é um ato que é claro para as duas partes. Se eu estou a comprar, a vender uma coisa, há uma transação e essa transação é explícita de alguma maneira. Neste caso, uma das partes age com um determinado pressuposto e a outra parte age com base num falso pressuposto. Isto não é uma venda. Exatamente. Não é? Se eu tentar enganar alguém durante uma venda, essa pessoa coloca-me em tribunal. Certo? Porquê? Exatamente. Porque não é uma venda. Não é uma venda. Então é mesmo uma manipulação. Sim. É de facto. Então estamos a ensinar os jovens a ser manipuladores, não é? Sim, e a questão é, obviamente, que todas nós e todos nós, até certo ponto, temos a vontade de influenciar as pessoas à nossa volta. Se eu sou uma pessoa afável e simpática, quer dizer, quem aqui é que não gosta que as outras pessoas pensem bem dela? Não é? Se alguém, se todos os vizinhos de uma pessoa acharem que essa pessoa é alguém horrível, essa pessoa muito provavelmente vai se sentir mal. E vai ser ostracizada. E vai ser ostracizada. Portanto, todas nós e todos nós... Influenciar é mau. Mas é justamente isso que eu ia dizer, que é influenciar é uma coisa, manipular é outra coisa completamente diferente. Influenciar, todas nós e todos nós fazemos. Quando eu estou numa sala de aulas, a dar aulas aos meus alunos e às minhas alunas, eu estou a tentar influenciá-los. Eu estou a tentar fazer com que eles aprendam alguma coisa. Isto é uma forma de influência. Certo? Mas não é manipulação. Porquê? Porque é claro, é transparente, é óbvio, é explícito o que é que eu estou ali a fazer. Eles sabem qual é que é o meu papel, eu sei qual é que é o papel deles. E até os objetivos, não é? E os objetivos finais têm que estar numa ficha de unidade curricular pré-definida desde o princípio do semestre. E os métodos de avaliação, etc, etc, etc. Está tudo regulamentado. Isto não é manipulação. É influência. E influência não tem nada de mal. Da mesma maneira que se eu vir um amigo meu ou uma amiga minha a fazer uma coisa que eu acho que a vai prejudicar ou o vai prejudicar, eu vou-me chegar ao pé dela ou ao pé dela e dizer, olha, se calhar não devias fazer isso, vê lá bem, porque olha que isto pode ter aquela consequência, aquela consequência, aquela consequência. Isto é influência, não é manipulação. Porquê? Porque eu estou a fazer aquilo que estou a fazer de forma transparente, de forma explícita. Porque o influenciar é um pouco tentar que a pessoa partilhe das nossas ideias, ou quase da nossa causa, digamos assim. Influenciarmos alguém é tocarmos a vida de alguém. E nós somos seres sociais. Nós não podemos viver sem tocar a vida de ninguém. Não é? Sem ter impacto. Podemos trocar a palavra influência por impacto. Nós não conseguimos viver sem ter impacto na vida das outras pessoas. Não há nada de errado com isso. Há de errado é manipular as pessoas, ou seja, levá-las a acreditar numa coisa quando a nossa intenção, o nosso objetivo, na verdade, é o outro. E, portanto, podemos nos sentir gratificados quando conseguimos ter esse impacto na vida das pessoas. Eu acho que sim, não é? Eu, quando tenho alguma aluna ou algum aluno que chega ao pé de mim e que me diz professor, obrigado, gostei muito das suas aulas, eu sinto-me bem. Sinto que cumpri a minha função, sinto que fiz o meu trabalho. Mas não o fiz à revelia daquela pessoa. Vamos lá ver se no fim aqui a plateia lhe diz o mesmo. Antes de passarmos ali para o nosso público, que vamos dar um espaço. Claro. E pronto, se eu não conseguir rasteirar, espero que o público consiga rasteirar, não é? Ainda a propósito das crianças e da violação no espaço de segurança, disse-me uma frase que há uns dias, que era: a família é paz, é tranquilidade, é segurança, mas para quem? Sim, justamente porque eu pegaria nesses tais 90%
de crianças que são, ou seja, 90% das crianças que são vítimas de abuso sexual são em contexto doméstico, ou os 50% das mulheres que são assassinadas em contexto doméstico. E, portanto, quando nós pensamos no espaço da casa como o espaço do recolhimento, da paz, da tranquilidade, da felicidade e do amor, a pergunta é: paz, tranquilidade, felicidade e amor para quem? Porque se 50% das mulheres assassinadas são num espaço doméstico e 90% das crianças vítimas de violência sexual são num espaço doméstico... Então, se calhar, o nosso discurso tem que mudar um pouco e a nossa pestana tem que estar muito mais aberta. O nosso discurso tem que mudar um pouco e, mais uma vez, nós temos que desenvolver espírito crítico e pensar que nada é automaticamente bom ou mau. O espaço da família e o espaço da casa pode ser um espaço de paz e de tranquilidade e de amor e de aceitação e de carinho se as pessoas assim o construírem. Não automaticamente. Não é regulamentado, digamos assim. Não é regulamentado, nem precisa necessariamente ser regulamentado, a não ser para regulamentar justamente os abusos e os excessos, como é o caso da violência doméstica, como é o caso da violação sexual, do abuso sexual, etc, etc. Isso, obviamente, que precisa de estar... a sociedade precisa de se organizar enquanto sociedade para terminar com essas coisas e para punir essas coisas e para tentar prevenir que essas coisas continuem a acontecer. E a questão da prevenção no nosso país é praticamente inexistente e isso é grave também de modo próprio. Mas eu diria que desenvolver espírito crítico, mais uma vez, voltamos à questão da pedagogia, é a questão de saber fazer perguntas. E nós vemos estudos internacionais que também operam em Portugal e vemos jovens de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos e quando lhes perguntam: olha, a primeira vez que tu tiveste uma relação sexual com outra pessoa, tu sentiste que aquele era o momento certo? E dependendo do ano e dependendo do estudo, nós temos entre 40% a 60% dos jovens a responderem: pensando melhor, eu se calhar gostaria de ter feito aquilo noutra altura. Isso leva-me, talvez, à minha última pergunta antes de passar para a Assembleia, que é a idade das primeiras relações, em que está a aumentar nos jovens e a diminuir nas jovens. Sim, ou seja, a média de idades daquilo que normalmente se chama a primeira relação sexual está a aumentar e não a diminuir, ou seja, as pessoas não fazem, em média, sexo cada vez mais novas, é justamente o contrário, e na verdade a idade média do início da atividade sexual tende a aumentar juntamente com o aumento da literacia média da população, e isto verifica-se em vários países, e em Portugal especificamente o que acontece é que a idade média das raparigas está a diminuir ligeiramente, mas a idade média dos rapazes está a aumentar imenso. Porquê? Porque aqui há coisa de 40, 50 anos atrás era relativamente comum os rapazes serem levados com 12, 13, 14 anos a uma trabalhadora do sexo para iniciarem assim a sua atividade sexual. Ao passo que com as raparigas isto não acontecia. Portanto, quando nós às vezes falamos do passado e falamos do antigamente é que era bom, é preciso ter muito cuidado, porque esta ideia do antigamente é que era bom, ou antigamente as pessoas tinham mais respeito, ou antigamente as pessoas sabiam comportar-se, ou antigamente havia menos deboche, digamos assim, que é uma palavra que eu detesto, mas que as pessoas infelizmente vulgar, exatamente, usam muito. Esta ideia do passado geralmente não é verdadeiramente uma ideia do passado, é uma ideia da mitificação do passado. E voltamos outra vez às técnicas típicas de regimes ditatoriais e fascistas. O que é que fazem sempre? Mitificar o passado. Antigamente é que era bom e temos que voltar ao antigamente. Isto é muito perigoso. Não dá para voltar ao antigamente. O tempo vai num sentido, as coisas mudam, as coisas evoluem e nós temos que perceber o que é que conseguimos fazer, que mais-valias é que conseguimos adquirir com aquilo que temos agora. Nós não vamos conseguir transformar o mundo e retorná-lo a uma espécie de pureza essencial do passado, do antigamente, porque isso nunca existiu. O que existe é agora, aqui e agora, uma série de forças conservadoras que criam esta ideia mitificada do passado para nos tentar convencer a andar para trás e para nos tentar convencer a destruir todos os direitos
que já foram, entretanto, conquistados. Eu estou-me a lembrar de uma coisa que para mim é altamente chocante, que é, nos Estados Unidos, por exemplo, num dos estados, está a ser discutida a possibilidade de acusar de homicídio mulheres que se submetam a uma interrupção voluntária da gravidez. Mesmo em situações, por exemplo, de violação. Isso é muito grave. É muito grave, mas está a acontecer agora em 2018. Bom, eu tenho que ter cuidado com o que digo publicamente, mas para mim os Estados Unidos não são exemplo para ninguém, não é? Os Estados Unidos tinham uma guerra no Iraque, criaram uma guerra no Iraque e mais de 50% dos americanos nem sequer sabiam onde é que ficava o Iraque. Os Estados Unidos não são exemplo para ninguém, mas os Estados Unidos são muito poderosos. Os Estados Unidos não são exemplo para ninguém, mas nós vemos o mesmo tipo de coisas a acontecer noutros países. Nós vemos aqui em Portugal, há muito, muito pouco tempo, a direita portuguesa a tentar justamente fazer andar a questão da interrupção voluntária da gravidez para trás novamente. E está, de facto, está a querer tentar. Portanto, não existem direitos, infelizmente, não existem direitos simplesmente adquiridos. Aliás, esse é um aspecto muito importante e eu ia terminar aqui nesta entrevista, não quer dizer que ainda não lhe faça mais uma pelo meio, mas ia terminar aqui exatamente com esse aspecto que eu acho que é extremamente importante. A seguir ao 25 de Abril, mesmo os direitos que os trabalhadores adquiriram, houve uma mensagem quase, isto são direitos adquiridos. E, portanto, estes já ninguém nos tira. Mas, de facto, em tudo na vida, em todos os direitos sociais, políticos, não há direitos. Ou seja, temos que lutar por eles diariamente. Sim. Sim, temos que lutar por eles diariamente e temos que, para isso, desenvolver um espírito crítico muito grande e um espírito de cidadania muito grande e um espírito interventivo muito grande. E isso passa, em parte, por termos consciência das nossas ações e de como as pequenas ações do cotidiano se podem consolidar em tendências macrosociais, mais uma vez. Eu, no fim, vou-lhe fazer os agradecimentos formais. Agora vamos passar para o público, mas claro. em todo o caso, os meus agradecimentos por estarmos aqui a lutar pelos nossos direitos e estarmos a lembrar a todos da importância de lutarmos diariamente pelos nossos direitos e de sermos mais interventivos nesses direitos, porque pior do que às vezes a própria vítima é os outros se calarem, não é? Sim. Bom, agora em termos de público... Eu só queria levar o microfone para o meio para as perguntas ficarem gravadas. Exatamente. E agora passa para o público. Com certeza vão ter muitas questões a colocar, porque eu ficava aqui até às 5 da manhã. E metadas que tinha aqui para pôr não pus. Se alguém quiser quiser começar. Força. Obrigada. Voltando à questão de ser mais aceita a homossexualidade entre pessoas lidas enquanto mulheres, se isso não passa também por um certo apagar e um certo disregard, desconsideração? Sim, desconsiderar, não dar tanta importância a relações entre pessoas lidas enquanto mulheres. Por exemplo, porque antes de termos o orgulho LGBTI era o orgulho gay, sempre no masculino, e de certa forma isto continua a ser uma parte da misoginia que temos internalizada, e parece-me algo relevante também para a questão. Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ou seja, a coisa joga-se justamente dentro desses dois aspectos que no fundo são ambos aspectos de uma mesma coisa, que é a questão da misoginia, que é a questão do centrar no patriarcado, ou das coisas existirem apenas enquanto função da sua utilidade patriarcal, e portanto há uma desconsideração, digamos assim, da existência de autonomia de pessoas lidas enquanto mulheres, mas depois ao mesmo tempo, quando essas relações efetivamente existem, quando se tornam visíveis e quando se tornam impossíveis de objetificar, depois tornam-se hiper-relevantes e tornam-se hiperfocais. Portanto, esse apagamento que existe e que é real e que é generalizado, existe apenas enquanto pode existir.
E eu estou a pensar numa coisa muito concreta que é bastante mais comum acontecer contra mulheres do que contra homens, que é a prática de uma coisa que obviamente tem um nome que é completamente inadequado, mas é o termo que é normalmente utilizado, que é a prática das chamadas violações corretivas. Porque é que a violação correta, a ideia da violação corretiva existe? Existe justamente porque essa invisibilidade, essa falta de importância não é nunca total. Se fosse sempre totalmente e absolutamente irrelevante, então para que é que havíamos de nos dar ao trabalho de fazer isto? Não. É uma questão de é invisível até se tornar incómodo, e a partir do momento em que se torna incómodo, torna-se hipervisível e é hiperfocado, e essa hiperfocagem é simplesmente mais um eixo de agressão, mais um eixo de exercício de poder coercivo. Mais perguntas? Temos aqui o público pouco colaborante. Eu vim cá hoje porque pensei fosse ouvir falar mais do poliamor. E acho que não se utilizou esse termo por aqui hoje. Diretamente não falei, mas... Sim, diretamente. Pronto. E estou a fazer esta pergunta porque já tenho alguma idade, não é? E estive numa relação normal, dita normal, durante muitos anos. E isto tudo é muito novo para mim agora, mas só a partir do momento em que me consegui separar e divorciar é que eu percebi que, de facto, podemos amar várias pessoas em simultâneo. E não têm que ser só pessoas do sexo oposto. E surgiu a palavra poliamor e eu fiquei muito contente. Epá, pronto, encaixo-me em qualquer coisa dita normal, não sendo normal. E hoje vinha um bocadinho buscar uma informação sobre o poliamor, ou ouvir um bocadinho mais estes termos, porque quando eu falo nisso às pessoas, as pessoas dizem mas isso soa a libertinagem, isso soa a que... Epá, isso é uma grande esperteza. É assim, o termo geral das chamadas, em contexto mais académico, das chamadas não monogamias consensuais, não é novo. Ou seja, eu já encontro, sei lá, autoras feministas de cunho marxista no século XIX, ok, a fazer a crítica à monogamia e à heterossexualidade. Portanto, ninguém está aqui a inventar a roda. O poliamor é simplesmente mais uma iteração, digamos assim, destas chamadas não monogamias consensuais, que surgiu nos anos 90, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e que se foi espalhando a partir daí, mas depois temos na Suécia, por exemplo, no fim dos anos 90, princípio dos anos 2000, a chamada anarquia relacional, temos no Brasil o movimento de relações livres, portanto temos uma série diferente de não monogamias consensuais, muitas delas à base deste cunho de liberdade e de promoção dos direitos individuais e do reconhecimento de que é possível amar mais do que uma pessoa e de que as pessoas não se devem limitar umas às outras e que as pessoas não são posse umas das outras. E, portanto, uma espécie de postura anticapitalista, lá está, ou seja, uma visão não economicista dos afetos e dos amores. Estávamos aqui há bocado a falar da questão da educação e da pedagogia. O que é que acontece? Nós só podemos escolher se soubermos que escolhas é que estão disponíveis. Se uma pessoa acha que a única coisa que existe é a monogamia e a heterossexualidade, a escolha dessa pessoa vai limitar-se à monogamia e à heterossexualidade porque ela acha que não há mais nada para fazer. Porque ela acha que tudo o resto é uma aberração, ou é uma anormalidade, ou é uma doença, ou é isto, ou é aquilo. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma pedagogia para a diversidade. A pedagogia para a diversidade não é dizer que isto é certo e aquilo é errado. A pedagogia para a diversidade é dizer que há várias formas diferentes de viver e nenhuma é necessariamente superior a nenhuma outra. O que é que acontece? A partir do momento em que este processo pedagógico se começa a disseminar e as pessoas começam a encontrar os tais termos, as tais palavras com as quais se identificam, elas tendem a organizar-se em grupos sociais, em movimentos sociais. E, portanto, pode, por exemplo, ir ao Facebook ou ir ao Google e procurar pelo grupo Poli Portugal e encontra um grupo de apoio de pessoas que neste momento já têm
sei lá, muitas e muitas e muitas centenas, não sei exatamente quantas pessoas, mas ou mil e tal. Eu ainda me lembro do tempo em que eram 100 e poucas, mas encontra já um grupo com 1000 e tal pessoas. E atenção, não quer dizer que existam 1000 e tal pessoas poliamorosas em Portugal. Quer dizer que existem 1000 e tal pessoas que são poliamorosas ou têm interesse e que conhecem o termo e que têm acesso à internet e que já procuraram pela palavra. Okay, é uma pequena fatia. Alguns estudos colocam a percentagem geral de população não monogâmica ou em relações de não monogamia consensual à volta entre os 5% e os 20% da população. É muita gente. Se me permite... Obrigado. Se me permite, quando o Morgan estuda os índios iroqueses no norte dos Estados Unidos e no Canadá, quando estudamos depois as sociedades primitivas, em que a figura parental é o tio, porque é a figura de referência, porque não se sabe quem é o pai, portanto, nesta altura... também é numa forma primitiva, mas é o poliamor. Há algumas índias do Alto do Iguaçu ainda agarram e tiram a sua rede que está pendurada próximo daquele grupo de homens e vai pôr ao próximo de outro grupo de homens quando quer cortar por isso simplesmente uma relação. Como não há o capitalismo nem os bens a dividir, no casamento é muito simples, é levantar a rede e pendura do outro lado. Portanto, esta questão do poliamor e dos afetos é uma coisa que vem da sociedade primitiva, não é? Eu tenho problemas técnicos com o uso da palavra primitivo, porque cria ali uma espécie de hierarquização em que nós somos avançados e eles são primitivos, mas somos nós que estamos a dar cabo do planeta e eles nem por isso. Portanto, eu não sei exatamente quem é que é o mais primitivo aqui, porque de certeza que não foram os índios do Iguaçu que causaram o problema do aquecimento global. E se morrermos todos, não são eles que são os culpados, de certeza. A monogamia só ocupa a posição que ocupa por causa do colonialismo europeu. Ok? Porque, historicamente, a percentagem de culturas monogâmicas na sociedade humana daquilo que se conhece é minoritária. Nós temos a sensação que a monogamia existe em todo o lado, porque a monogamia foi uma das exportações culturais, digamos assim, e quando eu falo em exportações culturais estou obviamente a ser irónico, não estamos a falar de exportação nenhuma, estamos a falar à ponta de pistola e de faca, não é? A imposição cultural do processo colonialista europeu. E nós continuamos a ser visadas e visados pelos resultados disso, não é? Portanto, a todas as pessoas que têm interesse por poliamor, por questões LGBTQI, por seja lá aquilo que for no campo dos afetos e da intimidade, a minha sugestão é sempre a mesma. Ponto número 1 é procurar informação, ponto número 2 é procurar redes de apoio social e ponto número 3 é desenvolver sempre espírito crítico e perceber porque é que eu quero isto, como é que eu quero isto, para que é que eu quero isto, qual é que é o papel disto na minha vida, qual é que é a minha posição em relação a isto na minha vida. Já agora, eu também queria só dizer mais uma coisa. O título é exatamente Amor e Afetos do século XXI. Será que somos mesmo livres por uma razão simples? A organização, da qual eu também partilhei, incumbiu-me de tentar conduzir uma entrevista-conferência em que o professor Daniel Lopes fosse visto muito mais do que o homem do poliamor. Lá estou com o Daniel Lopes. Peço desculpa, Daniel Cardoso. E esta sai do Daniel Lopes, sai-me sempre, pronto. Do professor Daniel Cardoso fosse visto mais que o homem do poliamor. E como viram hoje, ele é muito mais do que o homem do poliamor e tem muito mais a dizer-nos do que isso. Porque senão também parece que estávamos quase a preconceitualizá-lo relativamente. Isto é apenas uma pequena explicação. Falou-se aqui dos afetos e da liberdade dos afetos, mas não queríamos de maneira nenhuma preconceitualizá-lo, acorrentá-lo, porque também foi isso que algumas redes sociais fizeram, foi acorrentá-lo. Olha, é que ele é o tipo daquela coisa. Não é um homem culto, não é um homem que tem muito a dizer-nos, que tem muito a ensinar-nos no bom sentido da palavra. Portanto, só uma breve explicação sobre isso. Mais perguntas, por favor? Eu aproveito e faço uma.
eu e o Daniel conhecemos há já bastantes anos e eu sei do percurso cultural e psicológico que o Daniel fez, tendo em conta o que já se falou tanto que se falou de educação e por aí fora, tendo em conta o que se falou de redes sociais, da internet, de toda a informação que está disponível, a minha pergunta, aliás, as minhas duas perguntas são as seguintes. Ponto número 1. Há tão poucas pessoas a fazer esse percurso, essa evolução cultural, quanto aparentemente se vê? Ou isso é uma ilusão também causada um bocado pelas câmaras de eco e por não serem publicitadas? E como é que se justifica, se sim, como é que se justifica que na idade da informação basicamente ela seja ignorada? Eu vou começar pela segunda pergunta. Aquilo que nos permite ignorar a informação que existe é justamente o facto de que a informação só por si não vale nada a menos que sejamos algoritmos informáticos. A informação só se torna humanamente relevante quando se transforma em conhecimento. Ou seja, quando existe um processamento, quando existe uma contextualização, quando existe a aquisição de sentido e significado para a informação. E, portanto, mais do que problemas de acesso à informação que nós tecnicamente não temos, temos problemas em fazer com que as pessoas sintam que a informação é significante, é importante, é relevante para as vidas delas. E isso remete-nos para a primeira parte da questão. Ou seja, nós temos uma população com maior nível de literacia agora do que tínhamos antigamente? Temos. Nós temos uma população com mais capacidade de acesso ao ensino secundário ou ao ensino superior do que tínhamos antigamente? Temos. Até porque Portugal, atenção, tem um dos níveis mais baixos de literacia formal da OCDE. Portanto, o Estado Novo continua a impactar-nos muito diretamente. Mas não é só a literacia informal que importa. E nós, a par da literacia nós, a par da literacia formal, temos um outro processo sociológico extremamente relevante a acontecer já há coisa de uns 500 anos, que é o processo de individualização. Atenção, não é individualismo, é individualização. O que é isto de individualização? A individualização é a ideia de que cada um de nós é eminentemente responsável pelo seu próprio destino, pelo seu próprio lugar no mundo. Basta ver, por exemplo, as campanhas de sensibilização para poupar água, para reciclar, para diminuir nos recursos, para diminuir os gastos de recursos naturais. Nós somos pessoalmente responsabilizados por estas coisas, quando na verdade as empresas, as grandes indústrias, é que consomem muito mais recursos e produzem muito mais poluição do que toda a gente do planeta combinada. Então o que é que acontece? Quando nós vivemos numa sociedade profundamente individualizada, em que cada pessoa se olha a si própria e a si próprio como uma espécie de bússola para o seu próprio lugar no mundo, nós perdemos a capacidade, ou torna-se mais difícil, nós compreendermos o aspecto das relações estruturais de poder. E nós vemos isto muito claramente com um exemplo muito simples. Nós passamos de proletários para trabalhadores e de trabalhadores agora passamos para colaboradores. Simbolicamente, isto mostra que estamos cada vez a focar mais a questão no indivíduo e o indivíduo perde a conexão com o seu lugar no espaço social. E com os outros também. E com os outros. Quando eu digo no seu lugar com o espaço social, é justamente esta questão dos outros. Então o que é que acontece? Como nós perdemos, ou se torna mais difícil o articular da minha posição enquanto parte de sistemas macrosociais de poder, torna-se mais difícil eu atribuir um significado transcendente à informação. A informação é importante se é importante para mim. A informação é relevante se é relevante para mim, para a minha vida, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu estou a fazer. Então e a estrutura? Então e os contextos macrosociais dentro dos quais estamos integrados? Por isso é que nós vivemos num país
que tem dos níveis mais altos de racismo e de crença, atenção, de crença em princípios, em supostos factos racistas que já foram cientificamente desmontados há muito, muito tempo, e ao mesmo tempo um país que se recusa terminantemente a dizer que é racista. Esta dissonância cognitiva vem do facto de que, para a maior parte das pessoas, o racismo não é uma questão estrutural, é eu sou racista ou não. E se eu não sou racista, então não há racismo. O problema é este, é a desligação do contexto em virtude da individualização. Eu então vou-lhe fazer mais uma pergunta a propósito disto, peço desculpa. E depois damos mais uma ao público e depois temos que avançar. Esta questão que colocou de proletário, trabalhador, colaborador, não é um jogo do capitalismo para me dissociar dos meus camaradas de luta que estamos a lutar, mas para me identificar é com o próprio capitalismo da empresa e me dissociar das lutas que eu posso mover? Esse movimento que eu estava a falar é efetivamente isso, ou seja, é uma expressão daquilo que normalmente se chama a precarização. Só que essa precarização não é só uma precarização enquanto parte de um sistema capitalista, é precarização enquanto parte de um sistema patriarcal, é precarização enquanto parte de um sistema de racismo, etc, etc, etc. Ou seja, este movimento de hiperenfoque no indivíduo e de desligamento entre o indivíduo e o seu contexto social, contexto histórico, está a acontecer em todos os eixos de articulação de poder social, não é só o capitalismo. Eu usei o exemplo capitalista justamente porque acho que é o mais óbvio, o mais relevante, não é? É a mesma coisa que eu quando pergunto às minhas turmas, por exemplo, quem é que trabalha para o Facebook? A resposta automática que me dão é, então, são as pessoas que estão lá nos Estados Unidos a trabalhar, a programar os computadores, etc, etc. E eu, não, minha gente, quem trabalha para o Facebook são vocês. Quem é que dá lucro ao Facebook? São vocês ou somos nós? Porque cada clique que nós fazemos, cada interação que nós temos, cada fotografia que nós postamos, é mais uma entrada numa base de dados e é mais monetização que vai resultar em acumulação de mais-valia para o Facebook. Nós trabalhamos para o Facebook, nós trabalhamos para as redes sociais e daí que retorno é que vemos do nosso trabalho, que retorno de capital é que vemos do nosso trabalho? Absolutamente zero. Portanto, estas são as novas formas de articulação do capitalismo pós-industrial. Mais uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Eu aprecio muito as suas opiniões aqui expressas, mas parece-me que está a ver o mundo como ele acabou e não como ele se desenvolveu. Na verdade, nós, os homens tiveram que descobrir primeiro o modo de produção do próprio homem. E essa forma de produzir o homem não é igual em todas as sociedades, nem em todos os tempos. Se se vai apenas ver os epifenómenos dessa sociedade, em vez da maneira como essas sociedades se criaram, eu penso que fica qualquer coisa para explicar pelo caminho. Está-se a compreender apenas uma parte da realidade, mas não toda a realidade. A maior parte das coisas que eu disse focaram efetivamente apenas a realidade e as experiências da nossa sociedade no nosso presente. Nem eu pretendi ter necessariamente uma visão explicativa total da totalidade da história, até porque é possível que isso seja eventualmente impossível. Eu digo que isso seja eventualmente impossível por uma razão muito simples. Nós temos registros históricos da sociedade humana com muita largura. Nós temos registros históricos da sociedade humana para aí com cerca de talvez 20 mil anos, ok? Mas existe espécie humana no nosso planeta há 200 mil anos.
Isso quer dizer que nós não fazemos a mínima ideia do que é que aconteceu em 180 mil anos da nossa espécie. Tudo o resto são extrapolações a partir de cerca de 10% da história humana. Nós, a partir de 10% da história humana, extrapolamos o resto. Eu não me sinto confortável a fazer extrapolações a partir de 10% de informação só. E, portanto, eu não sei qual é que foi a origem, não sei qual é que foi o princípio e duvido que alguém alguma vez consiga saber. O importante, acho eu, é talvez menos olhar para a gênese, embora a gênese seja importante, mas o importante, para mim pelo menos, é olhar para o modo atual daquilo que disse. O modo atual de produção do humano. Como é que o humano está a ser produzido agora? A partir de que processos é que o humano se produz agora? Porque para eu intervir politicamente, socialmente, culturalmente no agora, eu preciso de entender os modos atuais de produção do humano. Eu preciso de entender a história do agora, do aqui e agora, para conseguir compreender como é que eu intervenho aqui e agora. Embora academicamente, historicamente, contextualmente, seja importante e seja relevante entender a evolução. Mas justamente porque eu acho que é importante entender a evolução é que eu também passei algum tempo a falar do Engels e passei algum tempo a falar da questão do capitalismo e da questão do desenvolvimento do Estado e passei algum tempo a falar dos processos de individualização, por exemplo, que se tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos 500 anos na Europa. Portanto, sim, há uma importância do contexto, mas eu também preciso de entender o presente enquanto significativo e enquanto denso. O presente também é denso, o presente também é teoricamente denso. Não é só o passado que é teoricamente denso, o presente também é. Bom, quando fala na existência, como falou aqui, da família monogâmica, sim, acha que a família monogâmica atual e a família monogâmica do tempo dos celtas era a mesma? Justamente a família monogâmica do tempo dos celtas não tinha essa ligação com o capitalismo e com o conceito de Estado que a nossa tem. Não era o mesmo monogamia? Claro que não, claro que não. Por isso é que eu estava a dizer que é importante perceber e falar da monogamia enquanto sistema político. Agora, esta monogamia que nós temos agora é uma, outras monogamias são diferentes, da mesma maneira que as não monogamias não são todas iguais umas às outras. E o amor? Diga? E o amor é a mesma coisa? E o amor também não é igual. Exatamente por isso é que eu falei, por exemplo, da maneira como se conceptualizava o amor na Grécia Antiga e a maneira como se conceptualiza o amor romântico na sociedade ocidental contemporânea. Ou seja, nós não temos experiências afetivas universais, não temos organizações familiares universais, o que nós temos é cultura. E o que é a cultura? A cultura é a adaptação da sociedade ao meio envolvente. Quando o meio muda, a cultura muda porque a sociedade muda. Portanto, aí concordamos perfeitamente. Se o poliamor só existe hoje? Não foi isso que eu disse. Não, estou-lhe a perguntar. Bem, ponto número 1, o poliamor não é meu. Eu diria que a identidade, o conceito de poliamor, tal como ele é articulado hoje em dia, é um fenómeno dos anos 90. Fenómenos semelhantes, estruturalmente semelhantes e conceptualmente semelhantes, surgiram noutras épocas históricas de outra maneira. Mas lá está, eu hesito sempre em usar a mesma palavra para descrever fenómenos em contextos culturais diferentes. Porquê? Porque isso apaga a especificidade de cada fenómeno cultural em cada tempo histórico específico. É só por isso. Mas aquilo que eu disse há bocadinho foi justamente que nós não estamos a inventar a roda. Nós não estamos a criar nada de absolutamente novo. Nós estamos simplesmente a articular uma série de ideias e uma série de conceitos que já vêm de muito atrás e de uma série de outras culturas de outra forma, com outra perspectiva, com outros termos, com outros nomes. Mas ninguém está a inventar a roda. Eu agradeço, mas temos que terminar aqui. O que os organizadores me pediram foi para dizer exatamente que quando há polémica, as pessoas que defendem a liberdade, apesar de serem acusadas muitas vezes de não serem nada democratas, mas as pessoas que defendem a liberdade
e que partilharam politicamente, num determinado momento, com o professor, um projeto para a Câmara da Amadora, exatamente para a Câmara da Amadora, que estão sempre disponíveis para discutir todos os assuntos e o professor sabe que nós não partilhamos exatamente as mesmas ideias, só que realmente ouvi-lo é uma delícia. É uma delícia. Obrigado. Não partilhamos as mesmas ideias, é um bocado exagerado. Não sabemos se partilhamos ou não. Exatamente, também é verdade. Mas também não é obrigatório que partilhemos absolutamente todas as mesmas ideias. Exatamente, não partilhamos absolutamente as mesmas ideias, mas é uma delícia ouvi-lo falar. Eu quase que trazia uma expressão sem ofensa. É um boião de cultura. E foi muito agradável estar aqui. Foi, de facto, muito agradável estar aqui. Espero que para o público também. Também para estes resistentes que cá vieram, o nosso agradecimento. E, se calhar, estão lançadas aqui as bases para futuramente fazer mais 2 ou 3 debate-entrevista ou entrevista-debate. Pronto. Mas que realmente há assuntos que devem e merecem ser discutidos. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu também muito obrigado a todos. Vou dar uma palavra também de agradecimento. Gostei de ouvir falar. Afinal, não me parece que o senhor vai acabar com o mundo com as suas novas conceições. E esperançado em que possa desenvolver com liberdade o seu pensamento até às últimas consequências. Muito obrigado. Muito obrigado. E de todos os afetos vou-lhe dar um abraço. Ora bem.